eu quero ler com vocês. Mas mais do que apenas nós passarmos um conhecimento, a gente precisa encontrar a prática dele, porque é isso que acontece. Às vezes a gente tem tanto conhecimento, né, que a gente está, como diz, está até com a cabeça inchada de conhecimento. Mas às vezes tem muitas pessoas que falam assim: olha, eu até sei o que fazer, mas eu não sei como fazer. Já aconteceu isso com você? E às vezes é verdade, gente. A maioria de nós sabe tudo o que tem que fazer. E por que a gente não consegue fazer? Sabe o que eu digo? Que olha, ninguém dorme pensando em ser pior no outro dia, ou acorda pensando: olha, hoje eu fui melhorzinho, amanhã eu vou piorar. Ninguém, gente. A nossa intenção não é errar, mas eu sei que em busca de acertar, é inevitável nós cometermos erros. Agora, se vai errar, que o seu erro te leve ao aprendizado, que o seu erro e o meu venham nos conduzir ao amadurecimento, para que a gente possa conhecer a cada dia a vontade de Deus para a nossa vida, amém? Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 5, está logo aí no inicinho mesmo da Bíblia, Gênesis, e aí você vai encontrar Êxodo, você pode ler ali com a gente também, tá? Êxodo capítulo 5, vou ler com vocês a partir do versículo 4, Êxodo capítulo 5, versículo 4, diz assim: o rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Disse também: essa gente na terra já é tão numerosa, e você ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores, ou servos e escravos, responsáveis pelo povo, a seguinte ordem: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como era antes. Eles que tratem de ir e ajuntar a palha. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota, são preguiçosos, por isso estão clamando: deixa-nos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Até aí, por favor. Se a gente voltar agora no capítulo 2, eu pedi para colocar no verso 23 e 24, de Êxodo também, capítulo 2, eu quero contar uma história para vocês. Quem sabe essa história pode ser conhecida de todos ou da grande maioria de nós. Porque essa história, ela foi contada na televisão, mais precisamente dizendo, lá na Record. Essa história, ela foi contada e era a história de um povo que sofria. E a gente lê no capítulo 2, no verso 23, diz que muito tempo depois morreu o rei do Egito. E os israelitas, eles gemiam, eles clamavam por causa de quê, gente? Estava bom para eles? O que estava acontecendo? Por causa da escravidão. E o seu grito de socorro subiu até quem? Então, havia um povo, havia uma nação que estava numa situação muito difícil. E esse povo começou a reclamar, esse povo começou a dar um grito de socorro, a pedir tanto, a mostrar um sofrimento tão claro, ao ponto de chamar a atenção de Deus. No verso 24, que é o seguinte, diz assim: Deus ouviu o gemido deles e se lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, obrigada. O que eu quero falar para você nessa noite contando essa história? Era de um povo, mas não era um povo qualquer. Não era um povo bastardo, sabe? Que não tinha origem, que não tinha nome. Como eu posso dizer para você, né? Um povo que não tinha tradição, que não tinha, como eu posso falar, né? Não tinha aquele pedigree, às vezes aquele respeito do sobrenome, não. Era nada mais, nada menos do que um povo escolhido por Deus, separado por Deus. Só que esse povo da alta classe, da categoria, estava sofrendo horrores. Esse povo que, pela sua eleição, pela aliança que eles tinham, sabe, gente?
com quem eles estavam comprometidos, o mínimo que esse povo tinha que ter era liberdade. Fala comigo assim, olha, o mínimo que o ser humano precisa é da liberdade. Querido, ainda que uma pessoa ela não tenha bens materiais, ainda que ela não tenha renome, ainda que ela não tenha dinheiro, ainda que ela não tenha fama, o mínimo que a gente precisa é de liberdade. Só que esse povo não tinha nenhum mínimo. E a palavra diz que Moisés um dia ouviu, porque o clamor desse povo incomodou tanto que chegou ao ouvido de Deus. Era um povo que estava sofrendo tanto, que estava sendo escravizado. Então, veja bem, era um povo que era para estar livre, não era? Eram pessoas que eram para estar vivendo e desfrutando da liberdade, desfrutando do direito de escolha, mas estavam sendo escravizados. E olha, eu acredito que uma pessoa que nessas condições aqui, ela reclama tanto que ela chega ao ponto de chamar a atenção por causa do sofrimento. E o que acontece com esse povo que estava lá sendo açoitado? Que como se já não tivesse bastando eles estarem sofrendo, o Senhor que estava sobre eles, quem estava governando, ainda dá uma ordem, que foi onde nós lemos os 5. Falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eles tinham essa e essa matéria-prima para poder produzir essa quantidade aqui de tijolos. Agora, manda avisar para eles que eu vou tirar a mão de obra, a matéria-prima dos tijolos, e agora vai ter que ser eles que vão sair, procurar essa mão de obra. E o seguinte, não pode cair a quantidade do rendimento. Ou seja, se aquilo que estava ruim, como diz, né? O que estava ruim, agora piorou. E aquele povo então entra em desespero e começa a gritar. E começa a clamar, porque eles não estavam suportando mais. Era muito peso, era muita carga, porque essa palha que está falando aí era matéria-prima, era aqueles feixes, era a mão de obra, era um material. É como se hoje você fosse fabricar algo que, por exemplo, você tivesse que carregar nas costas um saco de cimento. O que a empilhadeira faria, agora é você que tem que fazer. O que um trator faria, agora então era eles que teriam que fazer, além do serviço. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que nessa história, Deus ouviu o clamor desse povo. Deus ouviu, chegou aos ouvidos dele. E sabe o que aconteceu? Coloca aí para mim, por favor, Salmos capítulo 81, versículo 6. Em Salmos capítulo 81, a partir do versículo 1, você começa a ver a descrição do que aconteceu com esse povo que clamou. Alguém aqui já ouviu falar da história que Deus abriu o mar e o povo passou? Já ouviram? Quem era o povo? Era esse povo. Era o povo que não tinha liberdade. Era o povo que estava em cativeiro. Era o povo que não tinha o direito mais de escolher. Era o povo sem esperança, lembra? Era o povo que não tinha saída. Era o povo que não ia encontrar outra solução, mas que clamou, pediu socorro e foi ouvido no tempo oportuno. E aí em Salmos capítulo 81, a partir do versículo 6, conta então o que aconteceu com esse povo. Qual foi o desfecho da história? O que Deus fez por esse povo? Olha o que diz o Salmo 81, 6. Tirei o peso dos seus ombros. As suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Então lembra que o povo agora tinha que carregar nas suas costas a matéria-prima. Lembra que o povo agora tinha sido açoitado. Ele falou, olha, aumenta a mão de obra, aumenta a produção, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, com uma linha de produção, ela sabe, se ela embolar demais no afazer dela, o que ela faz? Ela prejudica quem está à frente, não é assim? E começa a embolar. Então, todos os facilitadores que tinha para aquele povo foi retirado. E ainda assim a carga foi aumentada. Sabe qual que é a palavra que eu tenho para você nessa noite? Você precisa liberar as cargas da sua vida que Deus já tirou. Se esse povo do Egito vivia lá com cargas de escravidão, com excessos, com injustiça,
Esse povo que vivia lá sem direito de escolha. Esse povo que vivia lá sem saída, sem esperança. Agora sabe o que acontece? Esse povo do Egito não está mais aqui. Porque Deus libertou aquele povo do Egito. Deus tirou eles da escravidão. Deus devolveu para eles o direito da liberdade. Só que se você continuar lendo os versículos seguintes, diz assim: olha, vocês me clamaram na angústia. Eu tirei a carga dos ombros de vocês. Eu ouvi a oração de vocês. Vocês me clamaram. Eu respondi para vocês. Ah, se vocês me escutassem. Porque esse mesmo Deus que tirou aquele povo, que deu chance para eles de viver livre, foi um povo que endureceu o coração e não quis a liberdade. Sabe, querido, hoje parece que essa história, parece uma história de novela, uma história cinematográfica. Mas agora eu quero trazer essa história para a sua realidade hoje e para a minha. Nenhum de nós aqui estávamos trabalhando como escravo, acredito que não, a não ser os nossos antepassados, Mas apesar de muitas vezes a gente não lembrar, todo aquele que ainda não reconheceu que necessita de ter de volta a sua liberdade em Deus, ele continua sendo um escravo. Mas agora não escravo de um governo humano. Mas agora não escravo da opinião das pessoas. Mas agora não escravo de uma linha de produção. Não escravo de você ter que suportar, porque alguém disse, dobra o serviço dele. Não quero saber, vai ter que render do mesmo jeito. Não. Você não é escravo porque trabalha 12 horas por dia porque tem uma carteira assinada. Não, viu? Você não é. Porque você entra e sai de lá todo dia se você quiser. E o dia que você decide não entrar mais, você não volta. Não é assim? Escravo você é quando você não tem mais opção e acredita que tem opção. Muitas pessoas não observam, mas estão como esse povo. Já foram escolhidos por Deus, foram separados por Ele, mas ainda está vivendo uma vida de escravidão. E talvez você fale assim, olha, mas como assim que você está falando? Não estou entendendo, vou te explicar. Trazendo para a nossa vida hoje, Jesus Cristo entregou o Filho dele lá na cruz para morrer no meu e no seu lugar. Quando Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar, Ele estava fazendo o quê? Coloca lá para mim o versículo 6 novamente. Ele estava tirando dos nossos ombros a carga que o pecado colocou sobre nós. Ele estava tirando a culpa, a acusação e tudo aquilo que ia mostrar que era liberdade, mas de uma maneira errada. E Ele estava dizendo para nós, eu tirei o peso dos seus ombros. Quantas pessoas estão vivendo num cativeiro porque carregam culpa? Às vezes hoje o peso sobre os seus ombros não é tijolo, não é cimento, mas às vezes é acusação. Às vezes o peso no seu ombro hoje, a carga que você carrega, às vezes é a decepção com pessoas. Às vezes o peso que você carrega hoje nos seus ombros é a sensação de que a sua vida não tem significado. Às vezes o peso que você carrega hoje no seu ombro é que você não está conseguindo suprir, muitas vezes, a cobrança das pessoas que estão à sua volta. Sabe que para muitas pessoas o fardo que elas carregam no ombro, às vezes é uma ferida que alguém fez. Às vezes o peso que elas carregam no ombro é alguém que elas não conseguem perdoar. O peso que carregam no ombro, às vezes é um passado que quando ela deita para dormir, ele atormenta 24 horas por dia. Às vezes a carga que está sobre o ombro são tantas dúvidas, medos e tantas coisas que vêm assolar muitos de nós. Mas eu quero dizer para você que essa palavra é para você e essa palavra é para mim. O Senhor está dizendo, eu tirei o peso dos seus ombros e as suas mãos ficaram livres dos cestos de descarga. Sabe o que Ele está dizendo? Que ainda que você tenha tantas coisas para dizer e para colocar, mas eu sou assim, mas eu erro aqui, mas Senhor, eu tenho esse defeito aqui. Seja bem-vindo, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado por você do jeito que você estava e não pelo que você ainda ia ser. É por isso que a gente tem a sensação que tem que se livrar das cargas primeiro, para depois vir e aceitar o sacrifício de Cristo.
Ele não está dizendo que foi você que tirou. Ele está dizendo que Ele é quem tira. Ele não está dizendo que é você quem se melhora para se aproximar do Senhor. Pelo contrário. Sabe por que é Ele que tira? Porque Ele primeiro te escolheu. E sabe o que pode parecer às vezes? Que muitas pessoas acham que liberdade é fazer tudo o que quer. E eu preciso contar para você que livre não é aquele que faz tudo o que quer. Livre é aquele que decide o que quer e o que não quer fazer. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu quero ficar livre, às vezes de um desejo, de uma coisa. Olha, eu quero me compromissar, eu quero ter uma vida direita, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou lá. Esse é livre? É escravo. Porque livre é aquele que não depende de algo para sentir-se livre. Se você tem algo na sua vida que você ainda precisa para sentir aquela sensação de liberdade, é porque você ainda precisa experimentar a verdadeira liberdade. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. É por isso que a Bíblia também diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes você pode olhar aí, e ontem nós estávamos compartilhando a palavra na célula aí, uma das pessoas contou a experiência que ela teve lá, e eu vou compartilhar com você, porque vale a pena compartilhar, querido, para você entender o porquê que você precisa se desfazer das cargas que Deus já te livrou, mas que você insiste em carregar. Deus já tirou você da escravidão, amém? Ele já tirou você de lugares que você mesmo não podia sair. Ele já tirou você da acusação. Ele já tirou você do açoite, porque aquele povo apanhava 24 horas por dia, e aquele povo não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Mas nós insistimos, nos enchermos de bagagem todos os dias. E aí ontem ela contava a experiência que ela mora numa cobertura, e ela estava lá lavando. E aí ela falou que estava preocupada com muitas coisas ali, ansiosa, com muitas dúvidas. E ali de repente ela baixou para poder pegar a mangueira que estava no chão. E tem muitas maritaquinhas, né? Quem mora nesse condomínio aqui na frente sabe. E aí ela falou que estava lá, e de repente quando ela viu, pousou 2 maritaquinhas assim, perto da sacada dela. E ela falou que ficou olhando as maritaquinhas, ficou aquele duelo, né? As maritacas olhavam para ela, né? Como diz, o que foi? As maritacas, o que foi? E elas não saíam de lá. E ela disse que pensou assim: gente, será que elas estão com sede? Estão querendo beber água? E aí ela disse que naquela hora ela entendeu que Deus queria ensinar algo para ela através daquele ato tão simples. E as maritaquinhas ficaram lá. E ela falou que Deus falou com ela: olha, por que você está tão preocupada? A vida é tão simples, vocês estão preocupados com tanta coisa. Vocês ficam correndo para um lado, vocês ficam correndo para o outro, vocês ficam ansiosos. Isso são cargas, gente. Dormir hoje preocupando com o dia de amanhã. Não estou dizendo que você vai ser responsável com as suas contas, não estou dizendo que você vai ser responsável com a sua empresa, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus já te libertou de dar conta de tudo, de achar que você tem que ser perfeito o tempo inteiro, de achar que você tem que se sustentar, de achar que é você. Não, Ele está dizendo: eu tirei o peso dos seus ombros, suas mãos estão livres, você pode caminhar. Existe alguém maior do que você, querido, amém? É maior do que as suas pressões, é maior do que a sua dependência, é maior do que a sua carência, é maior do que as suas crises, é maior do que a sua insônia. Ele é maior, e é por isso que Ele está te chamando a confiar nele. E enquanto ela falava, ela disse que Deus leva ela naquela passagem de Mateus 6, quando Ele fala: olha para as aves. Gente, vocês já viram alguém colocando água para pardal o bebê? Eu já vi mal para beija-flor, né? Água para pombo, no máximo que joga as coisinhas. O pombo é mais atrevido, né? Gente, mas não. E a Bíblia fala, o Senhor fala: olha para os pássaros, eles não plantam, mas eles colhem. Olha para as flores, elas não fazem nada, mas elas se vestem, ou seja, cada uma com a sua beleza. Então, portanto, não andeis preocupados com o dia de amanhã, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Gente, eu volto a dizer para vocês, a gente ter entendimento de que não é não trabalhar, de que não é ser preguiçoso, é a gente colocar a dependência da nossa vida nas mãos daquele que tem o controle de tudo. Faça o seu melhor, mas saiba que você pode confiar em alguém que é maior do que você.
E aí naquela hora que ela contava aquilo, irmãos, eu tive uma sacada ali. Eu acredito que foi uma orientação. E eu comecei a pensar. E veio a imagem do pássaro voando assim. Quando a gente observa pássaro, pelo menos eu fico vendo aquela liberdade, né? Aquela leveza que eles têm. Vai para todo lado. E realmente, eles estão despreocupados. Só que eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz ontem lá. Você acredita que se os pássaros se preocupassem, fossem ansiosos, tivessem medo, tivessem dúvida, e que cada uma dessas sensações fosse uma carga? Imagina se cada passarinho tivesse uma mochilinha nas costas. Você acha que os pássaros voariam? Por quê? Excesso de carga. Imagina um passarinho voando com uma sacolinha, porque vou carregar aqui umas sementinhas, que vai que hoje Deus não provê, né, gente? Vou levar aqui uma garrafinha, um pouquinho de água, porque vai que não chove, né? Irmãos, e eu percebi aquilo é verdade. Sabe por que muitos de nós não voamos mais alto? Sabe por que muitos de nós não alcançamos lugares mais altos de paz, de tranquilidade? Porque nós estamos cheios de cargas. Tudo a gente entulha, tudo a gente guarda, tudo a gente acha que pode resolver, tudo a gente acha, tudo somos nós. Mas essa noite eu quero te entregar essa verdade, essa palavra aqui. Se você tem vivido na sua dependência, se você é alguém que tem se sentido tão pesado e sobrecarregado, por causa de excesso de fardos, de coisas que você assumiu que não era para você assumir, de situações que não eram para você, que não eram para mim, e que a gente se apega e pode parecer estranho, a gente se acostuma até com o que é ruim. Sim ou não, gente? Costuma. É claro que você acostuma com o que é melhor, de maneira mais fácil. Mas tem pessoas que se acostumaram a andar de uma forma que não é o melhor. Acostumaram a guardar rancor, acostumaram a guardar ressentimentos, acostumaram a guardar mágoa, acostumaram com lixos e excessos. É por isso que dizem, olha, eu tinha tudo para ser feliz. Tudo o quê? O que a gente chama de tudo? O que é tudo para nós? Porque eu posso te afirmar, na maioria das vezes, o essencial vem do simples. Sabe, querida, eu quero convidar você nessa noite para, aí mesmo no seu lugar, sentado, para você tirar esses minutinhos. Eu queria fazer isso com você, para que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, se você quiser, se não, fique à vontade. Mas eu gostaria de convidar você a pensar um pouco na sua caminhada na vida, na sua jornada. Se você pudesse comparar a sua vida, o que você viveu até aqui, como uma subida, uma escalada numa montanha, e você tivesse que escolher o que você levaria para subir essa montanha, sabendo que o desafio maior era ter que chegar até o final dela, o que você levaria dentro dessa mochila? Sabendo que quanto mais peso você levar, mais difícil vai ser a subida. Sabendo que um excesso qualquer que tiver ali vai tornar muito mais difícil a sua subida. O que você deixaria para trás? O que seria o essencial a ser levado por você? Agora faz o seguinte, pensa que essa subida é a vida que todos nós estamos vivendo. E você precisa chegar e completar esse desafio. Porque o mesmo Deus que te gerou antes mesmo de todas as coisas é o mesmo que te entregou a capacidade para chegar até o fim com êxito. Não é de qualquer jeito. Muitos de nós vamos chegar assim cansados, mas você vai poder dizer, cheguei e completei o que era para ter feito. Agora, imagina comigo que essa mochila represente o seu coração, represente a sua mente. O que você pode tirar hoje daí de dentro para viver mais leve? O que você pode tirar aí? Quais são as coisas que Deus já tirou de você e que você insistiu voltar lá e pegar?
Quais são as coisas, querido, que muitos de nós ainda não entendemos que é momento de deixarmos essas coisas para trás e seguirmos em frente. Eu preciso dizer para você que existem coisas maravilhosas da parte de Deus para nós vivermos. Mas você só vai chegar até a próxima fase se você estiver pronto para desfazer de coisas desnecessárias do momento em que você está agora. Por mais que você pense que vai precisar, você vai precisar confiar na palavra de Deus, de que é Ele quem cuida de você e que você pode confiar. Nele você pode tudo. Quem sabe, querido, nessa noite, a sua vinda nesse lugar foi até um passo que você está dando, porque quem sabe você está carregando essas cargas. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer nos aliviar. E sabe, querido, nessa noite eu quero te dar essa oportunidade. Quem sabe você é uma pessoa que, ouvindo essa palavra, você está tomando uma decisão no seu coração de dizer: olha, eu não sei como, mas eu creio que eu preciso deixar para trás muitos fardos. Eu preciso deixar para trás muitas cargas. E eu não quero sair daqui com o que eu preciso deixar. Se você, querido, é alguém que precisa fazer isso nessa noite, e você diz: olha, eu não aceito, eu não vou levar isso mais comigo, e essa palavra entrou no seu coração, e você toma essa decisão, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que quer deixar o fardo da culpa, da acusação, e você fala: olha, mas como Jesus morreu por mim e eu estou desse jeito? É porque a palavra diz que você precisa reconhecer. E quem sabe o fardo da culpa e da acusação, da falta de merecimento, tem falado para você: não, isso não é para você, você é muito sujo, você é muito suja. Isso não é para você. E tem muitas pessoas que estão carregando esse fardo de acusação, dessa falta de pertencimento. Estão procurando pertencer a tudo, mas não está dando certo. E eu te digo que na hora que você se encontra com o amor de Deus e passa a pertencer a Ele, certamente todas as outras coisas vão se alinhar dentro e fora da sua vida também. Se você, querido, nessa noite é alguém que entende que precisa fazer isso, eu quero que você levante a sua mão onde você está, sem preocupar com ninguém que está do seu lado. Sem se preocupar, querido, com nada, com ninguém. Às vezes desse medo, às vezes de preocupar-se, de ter mais preocupação com quem está do lado, ou de qualquer outra coisa. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa encontrar esse abrigo no seu coração. E que a graça de Deus venha superabundar na sua vida. Aleluia. Vou pedir que os irmãos que estão com a mão levantada, que você fique de pé no seu lugar, só para que os irmãos aqui da igreja possam se aproximar de você e orar com você. Pai, nós te damos graças, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque todos os dias nós podemos vivenciar essa verdade, vivenciar a tua palavra, experimentar o seu amor, experimentar essa verdade. Encontre o nosso coração disposto a te ouvir, a te obedecer. Encontre o nosso coração disposto a de fato deixar para trás coisas que já não são úteis mais. Senhor, nós só vamos avançar para aquilo que é novo, só vamos avançar para um novo tempo se nós estivermos dispostos a de fato confiar completamente no Senhor. Pai, eu oro para que essa palavra venha inundar os nossos corações. Nos ajude, Senhor, a não colocar coisas no lugar em que o Senhor já tirou. Nos ajude a não negociar essa liberdade, a salvação, o amor do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero te agradecer, Pai, eu quero te louvar. Senhor, contempla cada coração aqui nesse lugar.
Senhor, esses que estão vendo este culto online, Senhor, a igreja que está ligada online aqui neste culto, Pai, em nome de Jesus, se tem alguém agora tomando essa decisão, reconhecendo, olha, eu quero deixar os fardos, eu quero deixar as cargas, eu não quero mais conviver com aquilo que Deus já retirou de mim. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance cada coração, que a Tua palavra transforme a nossa mente e possa alinhar o nosso entendimento. Senhor, eu peço que o Senhor venha nos fortalecer e que o coração de cada um de nós aqui possa compreender que o amor do Senhor, Ele é para todos nós. Ensina-nos a aceitar, Pai, e que nada que venha nos tentar tornar-nos escravos outra vez daquilo que o Senhor mesmo já nos tirou. Senhor, que nós venhamos ter clareza e entendimento de que o Senhor é aquele que nos salvou e nos libertou e que tem uma grande história para cada um de nós vivermos. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Abraça essa palavra e que você possa decidir, escolher, sabe, quais são as coisas que eu posso deixar para seguir, porque a gente encontra mais facilidade em procurar culpados, em procurar respostas que não estão ao nosso alcance, do que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Sabe, que se você e eu, se a gente está aqui nessa noite, nós estamos ouvindo essa palavra, eu tenho certeza, é porque algo dela se aplica na nossa vida, na minha vida se aplica. Sabe, e a minha oração é: Senhor, não me deixa retroceder, não me deixa voltar em coisas que o Senhor já me disse que é para estar avançando. E às vezes, gente, sabe o que a gente faz? Parece que a gente está rodando, né? Está em círculo. E aí muitas vezes as pessoas dizem: minha vida não muda. É porque você tem que quebrar o ciclo. E o quebrar o ciclo, sabe o que é? É fazer diferente do que você está fazendo há muito tempo. Está dando certo, não? O que Jesus está falando? É hora de mudar. Na maioria das vezes, pessoas que são resistentes a mudanças são aquelas que sempre vivem a mesma coisa, estão estagnadas, na maioria das vezes. E se tem uma coisa que tem que mudar na nossa vida, primeira coisa, é a nossa mente. É por isso que a palavra fala: não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, querido? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Nós vamos ter a comemoração do aniversário da nossa igreja, que vai ser no